Vamos lá. Então, agora pensando aqui numa parábola com um vértice genérico. No outro lá eu fiz um caso particular de vértice na origem. E um vértice genérico? Bom, com um vértice genérico, o primeiro caso é a parábola para cima. Então ela tem vértice genérico, mas a diretriz é paralela ao eixo OX e o foco está acima da diretriz. Isso faz a parábola ficar para cima. Se o foco estivesse para baixo, a parábola está para baixo. Tá bom. Como é que vai ser a equação? Lembra o que acontece lá na elipse, hipérbole e circunferência? Quando na elipse, por exemplo, né, na elipse, o centro é 0, 0, a elipse fica assim, ó. Fica x2 sobre A2, y2 sobre B2. Isso é a elipse com centro no zero. O que acontece quando a elipse tem centro genérico, x0 e y0? Com um centro genérico, vira x menos x0 ao quadrado. E y menos y0 ao quadrado. Ficou horrível, né? Mas tudo bem. Vou apagar daqui a pouco. Então, a elipse com centro na origem fica x2 e y2. Quando o centro é deslocado, fica x menos x0 e y menos y0. A gente simplesmente troca o x por x menos x0 e troca o y por y menos y0. O que ocorre agora na parábola? É a mesma coisa, só que na parábola, o centro, digamos, entre aspas, o centro da parábola é o vértice. É o vértice da parábola que divide a parábola no meio, né? Então é como se isso aqui é o centro da parábola. Só que na parábola a gente não chama de centro, a gente chama isso aí de vértice, porque já é um nome que você já vê lá em funções. Então, se o vértice é 0, 0, foi a equação que a gente viu. Aqui era y e aqui era x. Se o vértice é genérico, xv, yv, no lugar do y eu boto y menos yv, no lugar do x eu boto x menos xv. Só isso. Então, a equação pode ser escrita a partir da equação que foi vista numa conta mais simples. Então, isso é a equação da parábola desse caso, com a parábola com gravidade para cima. Então, o foco está para cima, a diretriz está para baixo, aí a parábola é desse jeito. Aí, e as coordenadas, né? Quais são as coordenadas aqui do ponto F? Bom, o F é o seguinte, calcula o F a partir do vértice. Então, a partir do vértice, eles estão na mesma vertical. Se eles estão na mesma vertical, o x do vértice e o x do foco coincidem. Por isso que eu estou dizendo que o x do foco é o próprio x do vértice. E o y? Bom, o foco está P sobre 2 para cima, porque lembra do P, né? Eu tenho na parábola aqui P sobre 2 para cima, P sobre 2 para baixo. Então você vê que o foco está P sobre 2 acima do vértice. Então o y do foco vai ser y do vértice mais o P sobre 2. Já a diretriz é uma reta que está P sobre 2 para baixo. Então é o y no vértice menos P sobre 2. Então aqui está mais P sobre 2 porque o foco está P sobre 2 acima e aqui está menos P sobre 2 porque ele está P sobre 2 para baixo. Então está aí a equação da parábola, coordenadas do foco e da reta diretriz. Isso aqui, obviamente, você nem ouviu falar, né? Eu nunca nem viu esse negócio lá em funções. Nem vai ver, porque para funções, a gente não define função de segundo grau, a partir de foco de diretriz. Isso é específico para a geometria analítica. Agora, o de cima é a equação que você já viu. Aí você vai dizer, pô, não é não. É sim, é a equação que você já viu. Essa equação que você já viu em função de segundo grau, só que com completamento, se é que essa palavra existe, com completamento de quadrados. Aí você vai, como? Veja bem, um exemplinho aqui, ó. Exemplo.
Vou deixar esse exemplo aqui, você vai tentar fazer e no outro vídeo eu vou responder. A pergunta é a seguinte: encontre foco, diretriz e o P, o parâmetro da parábola, em y igual a, sei lá, vou botar aqui x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, para essa parábola aqui, você vê que isso tem a cara, né? Esse que é o ponto, né? A equação desse jeito, assim como acontece na elipse, hipérbole, parábola e tal, na elipse, hipérbole e circunferência, isso aqui é o que a gente chama de equação reduzida. Isso aqui é a equação reduzida. Quando a equação está assim, desse jeito, já está aqui no visual as coisas da parábola. Então já está no visual aqui o vértice da parábola e já está no visual aqui o parâmetro. Então com isso aqui você consegue montar o desenho rapidinho. Só que o normal é a gente ter numa questão a equação geral. Então se você desenvolver os quadrados aqui, passar o y no vértice para lá, deixar o y no lado esquerdo e o resto do lado direito, você vai ter um negócio desse jeito. Porque a mesma coisa acontece com circunferência, você tem a equação reduzida, que explicita o centro e o raio. Mas se você abrir aqueles quadrados todos, você vai ter uma equação que a gente chama de equação geral. E aí, lá na circunferência, como é que eu saio da equação geral para a equação reduzida, que é o que me faz conseguir ver o desenho? Você completa quadrados. E aqui, como é que eu saio dessa equação geral para chegar numa equação com essa cara e assim conseguir ver os parâmetros aqui do desenho? Tem que completar quadrados. Então tenta aí, no próximo vídeo eu vou resolver isso aqui. Valeu!